A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço da cidadania. Olá, eu sou Ivan Godoy e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria com a participação da ouvidora do Senado Federal, senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, e com o convidado especial de hoje, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso. Senadores, sejam bem-vindos. Eu agradeço e quero dizer da minha satisfação como ouvidora geral do Senado de estar hoje presente nesse programa, tendo ao meu lado um grande senador. O senador Pedro Taques foi procurador da República, é um homem que tem se dedicado ao direito constitucional, sem dúvida nenhum dos senadores que mais entende da Constituição brasileira. É um senador aplicado que tem contribuído enormemente para que possamos avançar na questão da segurança pública no nosso país. Ele tem dado a sua contribuição no sentido, a sua experiência, no sentido de aprimorar as nossas leis. Sem dúvida nenhuma, hoje o nosso programa será enriquecido com as palavras e com a experiência do senador Pedro Taques. Eu passaria a palavra para ele para que ele possa responder a primeira pergunta que será feita. Bom, a primeira pergunta de hoje é de Eloan Salomão Mota, de Balneário Camboriú, do estado de Santa Catarina. Eu gostaria de saber com os senadores, devido a essa coisa que anda aí fora, eles matam à vontade, eles estupram, agora é tudo filmado, é uma maravilha, não tem problema, eles têm a certeza da impunidade, eles sabem com toda certeza que não serão punidos por causa da nossa legislação, às vezes a polícia prende e a justiça solta. Então minha pergunta seria, será que se acontecesse uma infelicidade dessas com um parente de vocês, dos senadores, dos deputados, um parente que fosse estuprado, morto, assassinado, filmado, essas coisas todas, se eles usariam essa nossa legislação de 40, 70 anos atrás, ou eles sumiriam com o cara, davam um jeito? É a minha pergunta. Muito obrigado à senhora Eloan Salomão Mota, de Balneário Camboriú, pela importante pergunta. Quero cumprimentar o Ivan, e a senadora Lúcia Vânia, uma grande representante do estado de Goiás, que orgulha o povo desse ordeiro estado da federação. Senhora Eloan, sou eu e as minhas circunstâncias, já disse um filósofo. Dentro de mim existem vários eus. Eu não posso, com sentimento de vingança, votar um projeto porque um parente meu foi estuprado, foi morto. Este sentimento eu posso ter como cidadão. Agora, como parlamentar, eu não posso querer uma legislação de emergência, uma legislação que possa ser instrumento de vingança. Eu concordo com a senhora quando a senhora fala a respeito da impunidade. Realmente, no Brasil, as leis, elas favorecem aqueles que cometem crimes graves. Eu concordo com a senhora neste particular. Nós todos sabemos que não é a quantidade de pena que impede que o cidadão cometa o crime, mas a certeza de que ele será punido. No Brasil, para que um cidadão seja punido, ele precisa fazer muito, porque senão ninguém é punido. Veja, políticos não são punidos, senadores, deputados, governadores, presidentes. O cidadão também não é punido porque nós temos várias questões que precisam ser resolvidas. Primeira delas, em alguns crimes nós precisamos sim aumentar as penas. Eu defendo isso. Aliás, eu fui relator do projeto do Código Penal e aumentamos as penas de crimes que são graves. Por exemplo, retirar a vida de um semelhante, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. O cidadão vai receber o semiaberto, 1 ano no semiaberto, que não existe, ele já vai para o aberto, está na rua. Isso é um absurdo. Em outros países, 10 anos, 12 anos, 8 anos. Aqui no Brasil, apenas 6 anos, regime semiaberto e o cidadão vai para a rua. Isto é instrumento de impunidade. Nós aumentamos a pena mínima para homicídio 8 anos e o cidadão, para a progressão de regime, terá que percorrer 1/4 desta pena. Nós temos que entender que o direito penal para os crimes graves deve agir, sim, de forma dura, respeitando os direitos fundamentais, respeitando a dignidade, mas nós não podemos concordar com aqueles que cometem crimes. Alguns crimes não merecem prisão, mas estes que a senhora fez referência, eu concordo inteiramente que precisamos, sim, de prisão. Continuando com o tema da impunidade, o senhor Guido Batuta, de Valinhos, São Paulo, também tem uma pergunta. Eu sou o Guido Batuta,
Gostaria de fazer uma pergunta ao senador Pedro Taques sobre um pronunciamento do senador José Sarney, da tribuna do Senado, quando ainda era presidente da mesa. Entre outras coisas, comentou que a impunidade que existe no país é oriunda da Lei Fleury, e completou dizendo que esta lei veio do regime militar e é admitida na Constituição atual. Gostaria de saber se procede a impunidade. Eu concordo em parte com esta afirmativa. A Lei Fleury, ela recebeu essa denominação em razão de um delegado famoso do DOI-CODE de São Paulo chamado Sérgio Paranhos Fleury, que ele foi acusado de vários crimes e a legislação anterior, até meados da década de 70, permitia, obrigava aquele que cometesse homicídio, obrigatoriamente era preso. Com a Lei Fleury, permitiu-se a possibilidade de liberdade daquele que cometera porventura um homicídio. Nós precisamos entender o seguinte, senhor Guido Batuta de Valinhos, São Paulo, muito obrigado pela pergunta. Nós precisamos entender que o direito, ele deve proteger o cidadão de bem, aquele que comete crime grave. E para mim não existe crime mais grave do que retirar a vida de um semelhante. Tirar a vida de um semelhante. Isso significa homicídio, conforme determina o artigo 121 do Código Penal. Precisa ser responsabilizado gravemente, com repressão, com respeito aos direitos fundamentais, mas com repressão. Não é possível que uma família que perca um ente querido, um ano depois, possa estar transitando na rua e encontre aquele que ceifou, que retirou a vida do seu ente querido. Isto é um absurdo. Isto só ocorre no Brasil. Nós tivemos ano passado, senhor Guido, 52 mil homicídios. Nós tivemos ano passado 53 mil estupros. Isto mostra que alguma coisa está errada, ou várias coisas estão erradas. Dentre elas, a legislação para crimes graves é uma legislação muito amiga, vamos chamar assim. Como relator do Código Penal, nós dividimos os crimes em dois espaços. Um espaço de consenso, que são praticados crimes que desassossegam a sociedade, mas eles podem ser evitados com políticas públicas, criar oportunidade para que o cidadão não cometa o crime. Aqui, nesse espaço de consenso, o direito penal deve ser o último soldado a ser utilizado. Agora, naquele espaço de confronto em que o cidadão comete crimes graves, como homicídio qualificado, estupro, a violência à dignidade sexual, latrocínio, roubo qualificado, tráfico de drogas, aqui a pena deve ser sim alta e o cidadão deve ficar preso e bem preso. Defendo, como o senhor, que nós possamos utilizar o direito penal como este instrumento, sim. Nós não podemos entender, né, que os crimes graves não merecem prisão. Algumas pessoas dizem que não. A prisão só em casos extremos. Para mim, não há nada mais extremo do que retirar a vida de um semelhante. Este é o programa Espaço Ouvidoria, sempre com a presença da ouvidora-geral do Senado Federal, senadora Lúcia Vânia, e que hoje tem como convidado o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso. E, senadores, nós temos agora um tema que é muito atual, a Copa do Mundo. E quem faz a pergunta é o senhor Jorge Augusto de Paiva Lima, de Fortaleza, capital do Ceará. A Copa do Mundo é um evento propício para prostituição infantil e prostituição de jovens. E eu gostaria de saber o que é que o Congresso Nacional e o Senado estão fazendo para resolver esse problema durante a Copa do Mundo. Em primeiro lugar, senhor Jorge Augusto de Paiva, eu gostaria de dizer que este tema, prostituição infantil e prostituição de jovens, não é um tema que deva ser tratado apenas pelo Congresso Nacional e pelos senadores. É um tema que precisa ser vivenciado e também combatido por toda a sociedade brasileira. Por isso, o que nós temos feito, em primeiro lugar, é penalizar aqueles que cometem crimes contra as crianças e adolescentes do nosso país. No que diz respeito à legislação, nós temos procurado modernizar essa legislação no sentido de coibir este abuso tão triste, que macula a infância brasileira.
Mas, ao lado disso, nós temos tido a preocupação de acompanhar as ações do governo em relação a esse tema. Nós temos o Ministério do Turismo, que está fazendo toda uma campanha no sentido de alertar os donos de pousadas, de hotéis, no sentido de mobilizar a sociedade e as pessoas que procuram abrigo nesses hotéis, no sentido de mostrar que a prostituição infantil é um crime e que não será tolerado nenhum abuso nessa direção. Ao mesmo tempo, temos convocado os estados para se reunirem com as polícias, a polícia militar, com os caminhoneiros que frequentemente transitam pelas estradas brasileiras, com as pessoas que cuidam da alimentação nas praias, nos botecos, no sentido de mostrar que o país tem que ter uma responsabilidade grande com esse tema e não permitir que a criança brasileira seja abusada sexualmente. Portanto, é um tema que nos preocupa, como preocupa todos os cidadãos brasileiros e que demanda de todos nós uma ação efetiva no sentido de coibir e de mostrar que a prostituição infantil, o abuso sexual de crianças e adolescentes é um crime grave e que não será tolerado pelas autoridades responsáveis. O senador Pedro Taques pode responder agora a Cristiane Lima Franco de Oliveira, do Rio de Janeiro, que quer saber sobre a reforma tributária. Vamos ouvir. Por que o direito tributário não é reformado de maneira que possa verificar os 43% de arrecadação de impostos melhor distribuídos? Cristiane, muito obrigado pela sua pergunta. Há muito tempo se fala da famosa reforma tributária. Existem vários projetos em andamento aqui no Congresso Nacional que tratam deste tema. Agora, falta vontade política. Esta vontade política significa falta os deputados e senadores, nós, entendermos que a reforma é necessária. Veja que todos os presidentes da República que foram eleitos nos últimos 20 anos foram eleitos com a promessa de fazer a chamada reforma tributária, mas nunca fizeram, o que mostra também que os presidentes da República não tiveram interesse político de fazer esta reforma. Eu defendo, mais do que uma reforma tributária, uma reforma do Pacto Federativo, para que nós possamos definir a melhor relação entre a União, os estados e os municípios, e eu concordo inteiramente com você que no Brasil nós pagamos muitos tributos, muitos impostos, e esses impostos não são revertidos em favor do cidadão, uma vez que temos uma educação de péssima qualidade, apesar da qualidade dos professores, uma saúde que não traz dignidade, uma segurança que permite que pessoas ainda morram nas principais ruas das maiores capitais do Brasil e também hoje das pequenas cidades. Concordo inteiramente com você. Respondendo objetivamente, amiga Cristiane, do Rio de Janeiro, falta vontade política. Se você me permitisse algo mais coloquial, falta um pouco de vergonha na cara dos políticos para votar esses temas. Temos ainda uma última pergunta, senadora Lúcia Vânia, né, que a senhora pode responder, que é uma pergunta que vem de Blumenau, Santa Catarina, de José Roberto Schmidt. É o seguinte, em 2006, o ex-presidente Lula vetou aumento de 16,65% para os aposentados que ganham acima do salário mínimo. Em 2010, o mesmo presidente vetou o fim do fator previdenciário em 2010. O que eu queria perguntar para a senadora, se o ministro Fux disse que todos os vetos devem ser votados dentro de 30 dias, por que esses vetos estão desde 2006 e 2010 e o Senado não vota? Eu gostaria de dizer para o senhor que eu convidei para estar conosco para responder essa pergunta o senador Paulo Paim, que sem dúvida nenhuma é um senador que tem lutado com todas as suas forças para fazer com que os aposentados do nosso país sejam respeitados. E ele, não podendo estar, mandou a sua resposta por escrito. O senador Paim acredita que a não apreciação desses vetos é resultado da falta de vontade política, o que ele considera lamentável, pois o Congresso Nacional acaba abrindo mão de sua autonomia quando deixa de apreciar esses vetos. Ele nos disse que tem defendido incondicionalmente que os vetos sejam apreciados com urgência e mediante voto aberto em todas as situações.
e ainda que tenha a convicção de que os parlamentares devem manter a coerência da posição que assumiram no momento de votação das matérias que são objetos de veto. É importante dizer que aqui no Senado da República o governo tem maioria, e mesmo que tenha parlamentares como o senador Paim, que é da base do governo, mas que tem um compromisso muito forte com os aposentados, mesmo ele votando contra o próprio governo do seu partido, ele não tem essa solidariedade dos demais companheiros. Portanto, é muito difícil a derrubada de um veto quando o governo tem a sua maioria e consegue que essa maioria siga a orientação do Palácio. Com a votação desses vetos agora de forma aberta, isso se tornou um pouco mais fácil para que o eleitor possa entender aquelas pessoas que são realmente comprometidas com aquilo com os eleitores que os elegeram. E o Espaço Ouvidoria fica por aqui. Tivemos, como sempre, a participação da ouvidora-geral do Senado Federal, senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás. Obrigado, senadora, né? E o senador Pedro Taques foi o nosso convidado. E devo dizer que vocês podem enviar a sua pergunta. Tem que preencher um formulário que está disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. Repito, www.senado.leg.br/ouvidoria. Por carta, você envia a correspondência para o Senado Federal. Anexo 2, térreo, Sala da Ouvidoria. O CEP é 70.165/900, 70.165/900, Brasília, Distrito Federal. O contato ainda pode ser feito por telefone. É o Disque Alô Senado, através do número 0800 61 22 11, escolhendo a opção Fale com a Ouvidoria. Como a ouvidoria é uma instituição de contato entre os cidadãos e o Senado, hoje tivemos a participação do senador Pedro Taques, do senador Paim, da senadora Ana Rita, que nos encaminhou as respostas que podemos transmitir àqueles que nos perguntaram durante a semana. Vamos continuar trazendo outros senadores para que eles possam também externar o seu ponto de vista a respeito das perguntas que são formuladas por todos aqueles que nos ouvem. Obrigada, Ivan, obrigada à Rádio Senado mais uma vez pela oportunidade de exercermos a democracia por meio deste espaço. A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço da cidadania.